Na véspera de votações decisivas no Parlamento, a reforma da Previdência virou uma conta de chegar. Idade mínima, cálculo de aposentadoria, contribuição, de onde a nação vai tirar o dinheiro num cenário de crise. Como vem acontecendo já há algum tempo, é comum que as autoridades econômicas se voltem para uma categoria, o servidor público. O tema do Cidadania de hoje é exatamente esse, e o nosso convidado é o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado. Gilberto, quando falamos de reforma da Previdência e o servidor público, é preciso lembrar que o servidor público já foi, entre aspas, reformado já algumas vezes. Eu queria que você relembrasse o que fizeram essas reformas com aquilo que o servidor público tinha direito e o que foi retirado, o que foi conservado. De fato, a gente tem uma diferença bastante grande em como os grandes regimes de previdência que a gente tem foram atingidos em cada uma das reformas, né? Cada um desses regimes tem uma história própria, uma tendência própria, regras próprias, e eles foram realmente atingidos de forma bastante diferente nas emendas que já houve até agora, né? A partir da Constituição de 88. Né? A gente está falando aí basicamente do regime geral de previdência social, que é o regime do INSS, o regime do servidor público e o regime dos militares, né? São três regimes bastante distintos e com situações distintas. E desses três, o que foi mais reformado, né, para usar a expressão que você usou, foi de fato o do servidor público. A partir da Constituição de 88... Lei 8.112, né? O chamado estatutário. Isso, né? Os estatutários. A 812 é o Estatuto da União, né? Cada estado, cada município tem o seu próprio estatuto, mas é desse universo que a gente está falando, né? Dos servidores públicos estatutários que sempre tiveram direito a um regime previdenciário diferenciado em relação ao regime geral, né? Isso é histórico, já vem aí de ser uma questão quase secular. E, a partir de 88, a gente tem assistido a reformas significativas no regime previdenciário dos servidores públicos, buscando, em boa parte, aproximar esse regime do regime geral de previdência social. E aí nós tivemos mudanças radicais nesse processo, né? A primeira grande mudança aconteceu em 1993, né? Ou seja, apenas 5 anos depois da Constituinte, em que o servidor público passou a ter um regime contributivo. Até 93, o servidor público não contribuía para a sua aposentadoria. Era um regime que, tecnicamente, é chamado de pro labore facto, né? O servidor tem o direito de se aposentar porque ele trabalhou para o governo, né? A aposentadoria era uma concessão, ela não tinha fundo contributivo. Em 93, o servidor passa a contribuir para a sua aposentadoria, né? As pessoas podem achar uma coisa estranha, né? Não haver contribuição para a aposentadoria, mas isso não é tão excepcional. Há regimes que não há contribuição. O regime dos militares, por exemplo, contribui muito menos, né? Eles não têm contribuição para a aposentadoria. Mas eles descontam 7,5%? Os militares contribuem para a pensão militar. Sim. Mas a aposentadoria propriamente dita não tem contribuição. É a mesma situação do servidor público, né? O servidor público, até 93, ele contribuía para a pensão, mas não para a aposentadoria. A contribuição para a aposentadoria surgiu em 93, ou seja, a partir daí se introduz a ideia de que eu vou receber a aposentadoria em troca de algo que eu contribuí. Essa ideia não existia para o servidor público até 93 e não existe para os militares até hoje. E quanto o servidor público passou a contribuir por mês a partir de 93? Percentual. O servidor público ele contribuía com 6% para a pensão antes disso e passou a contribuir inicialmente com um valor que variava de 9% a 12%. E, a partir do governo do presidente Itamar Franco, esse valor foi fixado em 11%. E ficou até o atual Até hoje, momento, os servidores públicos contribuem com 11% sobre a totalidade da sua remuneração. A segunda grande reforma aconteceu em 98, quando, pela emenda constitucional número 20, os servidores públicos tiveram um limite de idade para se aposentar, né? Até então... Isso significa que... Isso significa que o mínimo de idade. O nosso regime previdenciário do servidor público até 1998 e o regime geral de previdência social não tinham, né, o regime geral não tem até hoje, limite de idade.
basta que o segurado ou servidor cumprissem um tempo de serviço. Né? No caso do serviço público, especificamente tempo de serviço, nem era tempo de contribuição, porque não havia contribuição. 35 anos para 35 os homens, anos para os homens, 30 mulheres. para as mulheres. Então, em tese, as pessoas poderiam se aposentar abaixo dos 50 anos. Né? Havia ainda, antes de 98, a aposentadoria proporcional. Contribuído com o mínimo, né? A aposentadoria proporcional, que era 25 anos para as mulheres e 30 para os homens, ou seja, como a idade inicial de trabalhar é aos 14 anos, em tese as mulheres poderiam se aposentar aos 44 anos e os homens se aposentarem aos 49 anos. Né? Isso foi muito comum naquela época. Então, a partir de 98, o servidor público tem um limite de idade. Nessa época, se tentou estabelecer limite de idade para o regime geral, mas não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a segunda grande reforma do servidor público foi o estabelecimento de limite de idade. Como regra geral, o servidor não poderia se aposentar, o homem antes dos 60 e a mulher antes dos 55. Havia regras de transição que certamente nós não teremos condições de detalhar, mas a regra passou a ser essa. O servidor público, para se aposentar, ele tinha que ter 35 anos e 60 de idade, se homem, 30 anos de contribuição e 55 de idade, se mulher. E até 2003, salvo engano, os servidores públicos poderiam se aposentar com um salário igual e equivalente ao seu último salário que tinha recebido na ativa. Né? Exato. Aí veio a emenda do governo Lula com a emenda à Constituição 41, não é isso? Isso, essa é a terceira grande reforma. Né? Então, nós tivemos, primeiro, o estabelecimento da contribuição, segundo, estabelecimento de idade mínima e, em 2003, o fim da chamada integralidade, que é o direito do servidor público receber a última remuneração, e da paridade, que é o direito do servidor público receber os mesmos benefícios e vantagens que o seu colega, né, o seu equivalente na atividade, recebia. Então, o que a gente tinha até 2003? Se houvesse um plano de carreira que tivesse dobrado a remuneração do servidor público na ativa, o servidor público aposentado recebia e o pensionista nesse mesmo benefício. E o servidor público tinha direito de receber... Havendo uma perda, todo aposentado foi perdendo proporcionalmente. Aí, com a emenda 41, isso acabou. Então, nós temos a situação que todos os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2004, na verdade, que é a emenda de 31 de dezembro de 2003, esses servidores públicos não têm hoje direito à integralidade e paridade. A sua aposentadoria é calculada pela média sobre a qual ele contribuiu. Existe uma fórmula para cálculo disso. Pega 100 das contribuições de 94 para cá, aí descarta as 20 menores, fica com as 80 isso, e tira maiores. A média aritmética. Só que agora estão querendo mexer com isso. Mas eu não quero dar um salto ainda não. Queria te perguntar o seguinte, o que não está claro para a população é que quem entrou no serviço público a partir de 2013, desde 2013, terá uma aposentadoria no máximo igual aos da iniciativa privada. Essa é uma quarta reforma. Sim, foi a de em 2013, que a gente tem pela criação dos fundos complementares. Ou seja, parece meio injusto que queiram crucificar só o servidor público, porque ignorando, inclusive até do ponto de vista publicitário, qual jornal que diz isso? Nenhum. Que, a partir de 2013, todo e qualquer funcionário público, inclusive os concursados, seja de qualquer órgão que pertençam, vão receber R$ 5.500, que é o teto no máximo isso, tá? Desde que podem receber mais, se fizeram um investimento no fundo de pensão próprio. Isso, nós tivemos a criação desses fundos em 2013. Na verdade, esses fundos, eles foram autorizados pela emenda 20, ainda em 1998. Mas não funcionaram. Eles não chegaram a ser criados porque a emenda constitucional número 20, ela exigia a edição de uma lei complementar disciplinando esses fundos. O governo, à época, né, o governo do presidente Fernando Henrique, enviou um projeto de lei em 99, disciplinando essa matéria, mas esse projeto não conseguiu ser aprovado na Câmara dos Deputados. Né? O governo, na época, mandou 3 projetos de lei disciplinando a aposentadoria complementar, como previa a emenda 20, e um disciplinava de forma geral, um disciplinava a aposentadoria nas estatais e o outro a aposentadoria do servidor público estatutário. Esse
do servidor público estatutário não foi aprovado na Câmara. Houve uma resistência muito grande da oposição à época, o projeto acabou não sendo aprovado e o fundo só foi viabilizado a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003, quando essa lei complementar passou a ser não ser mais necessária para implantar o fundo. Mas apesar deles estarem liberados desde 2004, né, desde o final de 2003... Não foram operacionalizados. Não foram criados. Os primeiros foram criados em 2012, né, pela União e por vários estados, porque o que a emenda prevê, o que a Constituição prevê até hoje, o que está em vigor, é que é uma opção do ente federado, né, do Estado, do município, da União, criar ou não esse fundo. Quando ele cria o fundo, todos os seus servidores passam a ganhar do Tesouro uma aposentadoria máxima igual ao limite do regime geral, que é R$ 5.400, próximo a R$ 5.500. Então, hoje, todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público a partir de fevereiro de 2013, que é a data do funcionamento efetivo desse fundo, os funcionários federais, eles têm a sua aposentadoria limitada ao teto do regime geral. Eles não podem ganhar do Tesouro mais do que R$ 5.500. Que é o que ganha qualquer um seletista. Isso vale para vários estados, né? O estado de São Paulo implantou, o estado do Rio, Minas está em processo de implantação, Pernambuco, Rondônia está criando o seu. Tem vários estados que estão criando fundos semelhantes a esse. Então, o que a gente pode dizer é que nesse processo que nasce na emenda 3, né, vem a emenda 20, a emenda 41, e agora com a criação desses fundos pelos grandes entes federados, a situação do servidor público é muito similar à situação do regime geral. Praticamente, nós temos hoje uma identidade entre as duas situações, com uma diferença. O servidor público só pode se aposentar quando ele atinge um limite de idade, que é 60 anos no caso dos homens e 55 no caso das mulheres. No regime geral, não existe esse limite de idade. Gilberto, quando a gente fala servidores públicos, nós não estamos falando só dos servidores públicos de carreiras concursados. Há também aí os comissionados, que em muitos casos são colocados em postos de mando dentro dos órgãos do serviço público. E aos quais, por uma questão de hierarquia, às vezes o servidor concursado tem que prestar contas, né? E a gente sabe que às vezes vem ordens que são, ouve falar que tem ordens que vêm não muito, digamos assim, republicanas, que vêm de boca, e que aqui o funcionário que é de carreira pode ficar estacionado, se não obedecer, pode ficar estacionado lá no cantinho dele na carreira, né? Enfim, durante o governo Fernando Henrique, havia muitas outras formas de contratar servidores para o serviço público, como seletistas ou através de prestação de serviços, através de órgãos internacionais, inclusive. E houve uma tendência durante os governos do PT, o governo Lula, de que fossem feitos concursos públicos para que, inclusive a determinação do Tribunal de Contas da União, para que esses servidores públicos fossem todos de carreira e concursados. Bom, qual a importância de você ter um servidor compromissado, ainda que ele seja taxado de marajá, de recheado de privilégios? Qual a posição dele, qual a diferença desse entre o outro que entra sem pensar concurso, apenas por uma indicação? Na verdade, você tem esses dois servidores, eles têm por objetivo ocupar lugares diferentes no serviço público, né? O servidor estatutário, o servidor concursado, ele é encarregado das funções, né, rotineiras, das funções de Estado, que devem ser mantidas independentemente do governo que assuma a administração do país, do Estado, do município, né? Então, são servidores permanentes, eles são dotados de algumas garantias para evitar perseguições políticas, enquanto que o servidor comissionado, ele ocupa um cargo que, em princípio, deve ser destinado a funções políticas, a funções em que há o critério fundamental, de confiança de quem o colocou lá. O critério fundamental para a ocupação do cargo, né, para o provimento do cargo, é a confiança da autoridade que faz a nomeação. Aqui, né, como a gente está discutindo Previdência, é preciso chamar a atenção que o servidor comissionado,
ele se aposenta pelo regime geral de previdência social. Ou seja, mas hoje não tem diferença mais nenhuma. As diferenças são bem menores do que foram antes, né? O servidor público hoje, ele tem uma diferença desfavorável hoje, que é o limite de idade, se a gente falar em termos de direito, e tem uma diferença favorável porque ele tem assegurado um fundo de pensão, coisa que vários empregados também da iniciativa privada têm esse direito, né? Os empregadores criam esses fundos de pensão. Eles são uma entidade em que a aposentadoria depende da contribuição pessoal do servidor e de uma parte do empregador. Mas desde a emenda 20, esse servidor seletista, esse servidor comissionado, que é estatutário, ele está submetido ao regime geral de previdência social. A ideia por trás disso, por que ele está no regime geral? Porque ele não é um servidor permanente, né? Ele é um servidor transitório. Ele ocupará aquele cargo enquanto tiver a confiança da autoridade, enquanto aquela autoridade, que no limite foi eleita pelo povo, tiver a confiança do povo, né? A função desse servidor é apresentar as diretrizes de governo, as diretrizes políticas do governo eleito, né? São de governo, mas não são de Estado. Sim, eles estão em uma situação diferente, né? Eles não se destinam à permanência, não se destinam à prestação do serviço público normal, né? O serviço público rotineiro, normal, as atividades de prestação de serviço ao público, elas devem ser exercidas, em princípio, pelos servidores permanentes, né? Servidores concursados, né? E hoje sob regime estatutário. Bom, e nessas últimas reviravoltas que a reforma da Previdência vem sofrendo, vem sendo, enfim, vem sendo modificada em função do servidor, houve uma manobra aí em que, aparentemente, negociando um tempo de uma transição diferente para um tempo de uma idade mínima diferente de homens para mulheres, houve uma modificação que, aparentemente, foi meio que uma isca para que os servidores engolissem um cálculo menor que levasse em consideração não apenas as 80 maiores contribuições, mas todas as contribuições desde 1994. Isso não prejudica o valor final da aposentadoria? Não, certamente, se houver essa mudança de cálculo, isso é fruto de uma lei, né? Isso iniciou com o regime geral. Isso foi criado em 99 com o regime geral. A mesma lei que criou o chamado fator previdenciário criou esse sistema de cálculo e foi estabelecido à época esse regime. Ou seja, você pega as contribuições de 94 para cá, criação do Plano Real é a referência, e despreza os 20% menores, como a gente já tinha conversado. Hoje se comenta que o governo pensaria em acabar com esse desprezo dos 20% menores. Então, a média seria de toda a remuneração do servidor e também do segurado do regime geral, desde toda a sua vida laboral, desde 94. Que achata o cálculo das como você está contribuições, né? Retornando o valor dos 20% menores salários de contribuição ou equivalentes, você vai reduzir o valor da aposentadoria desse servidor ou desse segurado. Se isso ocorrer, nós teremos uma redução no valor do benefício. Agora, isso é um fruto da lei, ou seja, hoje, em tese, isso já pode ser alterado. Nada impede que se altere tanto a lei que se aplica ao regime geral, que é a Lei 7987, quanto 9876, quanto do servidor público, que é a Lei 10887, que são idênticas as duas leis, mas nada impede que elas sejam alteradas para que se considere, para o cálculo dessa média, todas as contribuições, seja do servidor, seja do segurado. O governo sinalizou, houve alguma sinalização no debate da atual reforma da Previdência nesse sentido. É justo atribuir ao servidor público o déficit da Previdência? Déficit é uma palavra complicada, eu acho, quando se discute Previdência. O propalado déficit da Previdência. Tanto no caso do regime geral, quanto no caso do servidor público, a palavra déficit ela tem algumas dificuldades metodológicas bem complicadas, né? Mas
A gente não teria tempo de fazer uma discussão maior. É uma questão política que parece aquela coluna do dever e o haver. Jogaram o despesa da Previdência, recurso da Previdência para pagar a saúde, é isso? Na verdade, se você usar metodologias diferentes, e a grande polêmica que existe sobre o tema hoje é essa, se você partir de princípios diferentes, você chega a conclusões diferentes. Eu, pessoalmente, entendo que, do ponto de vista de Previdência, a gente tem que observar, basicamente, o lado da despesa. Quanto é que custa a Previdência e se a sociedade está disposta a pagar aquele custo, né? Não só o valor, como a tendência desse custo. O que a gente tem hoje é que, tendo em vista todas as reformas que foram feitas e que se voltaram basicamente para o servidor, né? E quando a gente fala em servidor, está falando do servidor civil, né? Ainda que desde a emenda 18 seja desnecessário, servidor significa civil, né? Todas as reformas que foram voltadas para o servidor público, né, para o servidor civil, repetindo, essas emendas provocaram uma alteração importante, não só no gasto, quanto na tendência do gasto do servidor público. Então, se a gente for olhar hoje, tanto em ordem de grandeza, quanto em termos de tendência da despesa, o gasto com a Previdência do servidor público da União, algumas peculiaridades em estados e municípios, mas o gasto do servidor público da União, ele é um valor muito menor do que o regime geral, né? Só para dar uma noção, a gente hoje gasta 70 bilhões de reais com a aposentadoria do servidor civil e gasta 500 bilhões de reais com o regime geral. Mas, além disso, a tendência dessa despesa é inteiramente diferente. A tendência da despesa do servidor público é de estabilidade e de queda, né, em termos reais, enquanto a tendência do regime geral, das reformas que já houve até agora, e a tendência do regime geral é crescente. Né? Para ter uma noção, se a gente pegar o ano de 95 até hoje, em termos reais, a despesa com a aposentadoria do servidor público civil da União, ela subiu 70% em termos reais. Ela vem caindo nos últimos anos. A gente tem um gráfico que subiu... Você puxou lá atrás, de 95. Isso, 95 até hoje nós tivemos 2013, um crescimento... Quando estabilizou, todo mundo vai receber o mesmo. E só comparando, no caso do regime geral, a gente tem um aumento não de 70%, mas de 280% em termos reais. No caso do servidor público, desde a década de 2010, a gente tem uma estabilização dessa despesa e uma tendência de queda. Ainda é muito cedo para a gente sentir a diferença com relação a essa alteração de 2013, porque essas pessoas que ingressaram no serviço público hoje ainda estão muito longe da aposentadoria. Claro. Na verdade, o gasto com o servidor público aposentado hoje, ele é desproporcionalmente alto, porque a aposentadoria que a gente paga para o servidor público hoje inclusive daquele servidor que aposentou antes de 98, né? Porque essas pessoas se aposentaram com 49, 50 anos, ou seja, hoje, 20 anos depois, ainda são pessoas fortes, saudáveis, nos seus 70, 75 anos de idade, são aqueles servidores que tinham integralidade e paridade, que hoje é quase a totalidade dos servidores aposentados, né? Então, o efeito das reformas demora a ser sentido. Isso é uma questão da Previdência. Agora, Gilberto, se a gente pensar um pouco mais do que está, em termos macros, do que está acontecendo no país, no Rio de Janeiro, servidores estão sem receber, não receberam o 13º do ano passado, e receberam, enfim, na gênese desse problema aí, na origem não está no servidor público, não pode, pelo contrário, ele é o maior prejudicado. Isso, inclusive, na perspectiva de não receber aposentadoria. Eu entendo que a questão da crise financeira dos estados, eu acho que ela tem raízes externas à questão previdenciária. Em boa parte, a gente tem um problema muito maior fiscal do que de previdência. O gasto com previdência cresceu em boa parte, na União, um pouco, e nos entes federados, porque nós tivemos um aumento real da remuneração dos servidores públicos e quase a totalidade dos aposentados ainda tem paridade. Ou seja, por um longo tempo a gente vai ter que administrar essa questão. Mas a tendência para o futuro é de redução dessa despesa. Só para dar um número que eu acho bastante interessante, hoje na União os servidores públicos civis gastam
aproximadamente um pouco mais de 1% do PIB para pagar aposentados e pensionistas civis da União. Esse valor está estável, né, ele caiu em termos de percentual do PIB e hoje ele está estável em torno de 1%. Esse projeto de lei, essa lei do FUNPRESP, né, que cria o fundo complementar para os servidores públicos, a gente já falou que a partir de 2013 os servidores públicos estão limitados a R$ 5.500, quando essa lei tramitou, segundo cálculos do governo, ela traria no longo prazo, e quando a gente fala de previdência, longo prazo são várias décadas, isso é nos próximos 40 ou 50 anos, porque não dá para falar de previdência a curto prazo. Ela traria uma redução de 0,4% do PIB no gasto com previdência. Então, nós temos hoje, para o servidor público federal, uma situação que, se nenhuma reforma for feita, o gasto com servidor público provavelmente cairá da ordem de 40% de servidor público aposentado, só com as reformas que já foram feitas. Tá? Não estou dizendo que nada precisa ser feito. Né? Por exemplo, na minha opinião, os limites de idade do servidor público hoje são muito baixos. Sem falar, Gilberto, que, conforme um amigo comentou comigo, se não fossem os servidores públicos, haveria Operação Lava Jato? Fica a pergunta, né? Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Mais uma vez, Gilberto. Cidadania conversou com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni sobre a reforma da Previdência e o servidor público. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou pelo WhatsApp 99966 1616 ou acesse senado.leg.br/TV. Se quiser baixar de novo uma cópia ou ver de novo este programa. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.